toda a glória somente a Ele, amém? Boa noite, igreja, paz esteja com todos, amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Estamos aí aprendendo, né? Eu digo que nós estamos aprendendo, que foi falado aí, às sextas-feiras, e nós precisamos sim, de orar a Deus, de falar com Deus, mas primeiro nós temos que nos curar. Porque tanta gente sofrendo, eu tenho orado e Deus não me ouve. Vamos sarar primeiro, né? Vamos nos curar. Está disposto a ser sarado? Está disposto a ser curado? Porque a palavra do Senhor diz que primeiro nós temos que sarar por dentro e por fora. E como que nós saramos? Como que nós somos curados? Somos curados pela palavra, pelo nosso clamor, pelo nosso dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor me cura, que o Senhor sara o meu interior. Eu ainda não sou digno nem de orar. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia um homem que ele ia ao templo, depois nós vamos ler, ele disse isso. Aqui está um pecador. E eu digo, aqui está uma pecadora. Se tiver alguma glória aqui é do Senhor, não é minha. O que tiver aqui é de Deus, não é meu, porque eu mesmo nada sou. Mas sabemos que o nosso Deus é tudo e Ele nos fortalece e Ele nos ensina a cada minuto, a cada instante. E nós queremos ler ali em 1 Samuel 1:27, que diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Amém? Aí está só um pedacinho da alegria, né? De Ana. A palavra do Senhor diz que Ana era uma mulher que era humilhada pela Penina. Só que essa mulher, Ana, ela era humilhada, mas ela não revidava com a outra esposa de Eucana, que era o seu esposo. Porque na época, a mulher, quando ela era estéril, que ela era a primeira, logo já tinha que arrumar outra para deixar um descendente. Era o costume deles. E essa mulher, ela não tinha raiva, ela não tinha nada assim de ficar brigando. E Ana era uma mulher diferente. Ana era uma mulher que ela não revidava com Penina. Ela era humilhada, mas ela orava a Deus que algo ia acontecer com ela, porque ela já estava abatida de alma. Uma mulher abatida de alma, ela é uma mulher que sente muitas dores que você não percebe, mas dentro dela a dor é muito forte. E esta mulher, certamente, ela estava ali, como diz a história que vocês já conhecem de Ana, e que o esposo dela dizia, mas olha, eu não sou melhor, porque ela tinha tudo. Ela tinha tudo. Tudo que ela queria, o esposo dava. Mas ela queria ter um filho. Ela queria que esse filho, todos vissem que aquele menino era para Deus. Porque não pensa você que Ana fez uma troca com Deus. Ana já pensava nela, que tudo que nós fazemos é para Deus. E eu lendo aqui a história de Ana, eu vi que o que ela pediu a Deus, ela deu a Deus, que foi o filho. E ela estava feliz por isso. E quando
ela teve o menino, ela entregou na mão daquele sacerdote, que era o Eli. Ela desmamou a criança e ela mandou lá para que ficasse. Foi assim que ela pediu: se o Senhor me der um filho, eu te entregarei ele. E Deus ouviu a oração dela. Mas você sabe por que que Deus ouve uma oração assim? Porque é uma oração com objetivo. Ela teve um objetivo de quê? De orar a Deus, estava humilhada. Certamente Ana, ela estava perdoando Penina. Ela estava com o coração purificado, porém doída, mas com o coração livre perante o altar. E esse coração livre é que nós temos que ter. Por isso que eu disse, a hora que eu subi aqui, primeiro nós temos que orar para nós, para Deus limpar o nosso coração. Porque na época que nós vivemos, muitas coisas nos atrapalham. E nós passamos a ter raiva, nós passamos a ter algo que não pode, é uma mágoa. E depois nós chegamos lá e dizemos assim: Senhor, meu Deus, aquela oração linda, né? Maravilhosa, mas que ela não passa do teto. Aí você diz para Deus: Deus, por que que o Senhor não ouviu? Ainda indaga Deus, ainda briga, discute com o Senhor, que é o Deus de todas as coisas, é o Deus que manda em tudo, que Ele criou tudo, Ele sabe tudo. Mas nós não queremos se humilhar nem para Deus. Você sabia? Nós não se humilha nem para Deus. Em vez de nós chegarmos e dizer: Senhor, ó, eu pequei hoje, hein? Eu estou tão chateada porque eu pequei. Falei coisas que não devia. Então nós temos que primeiro ter um diálogo com o Senhor. Nós temos que conversar. Orar é conversar com Deus, falar com Deus. Porque se nós não falar com Deus, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, nós temos que pedir primeiro perdão pelos nossos pecados. Eu vi o Cláudio dando aqui um testemunho, o irmão Cláudio. Irmão, você está no caminho certo. O caminho é esse. O caminho é perdoar. O caminho é que quando há alguma coisa que está te incomodando, não peça para o pastor orar. Ele é igualzinho a você. Ele também tem as falhas dele, como nós temos. Então você vai confiar só na oração dele, mas o teu coração vai continuar o mesmo. Ai, foi tão linda aquela oração que eu recebi. Mas e o coração, como é que está? Eu ainda continuo. Ai, mas o pastor, a pastora, a missionária, alguém orou para mim. Olha, eu senti um alívio, mas o coração Deus conhece, continua preto. Mas quando você chega diante do Senhor e diz: estou aqui, sou pecadora sim. Eu creio assim, eu sou dessa maneira. Quando eu começo a falar com Deus, eu começo a chorar. Sabe por quê? Porque eu me vejo muito falha, mas muito falha. E quando eu me pego a chorar, aí eu consigo ver que Deus me ama. Sabe por que que Ele me ama? Porque eu ainda consigo pedir perdão para Ele. E eu sei que Ele está me ouvindo. Eu sei que Ele tem cuidado de mim. Mas porque o amor dEle é infinito. Deus não ama só a mim, Ele ama você. Por isso que tem a oração do Pai Nosso. Foi pregado aqui na sexta-feira passada, sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, quando você começa ela, você começa assim: Pai Nosso, não é meu, é seu também, que estás no céu. Não é assim? Ele está no céu,
mas você não está vendo Ele. Mas Ele não te desamparou hora nenhuma, Ele está te vendo, Ele quer que você melhore, só que a gente não melhora. Parece que nós queremos ver tudo. E o mundo espiritual, irmãos, você tem que crer. Você não pode querer ver, porque Deus vai te mostrar, mas na hora que você suportar. Porque nós queremos tudo, mas não fazemos nada. Não vai acontecer. E quando acontece alguma coisa na minha vida, ou na sua vida, sabe como que nós falamos? Deus não está vendo. Deus deixou acontecer isso, irmão. Ele é o dono de todas as coisas. Aqui no cântico de Ana, ela disse assim, ó, que o Senhor, lá no 6, cântico de Ana, 1 Samuel 2, o Senhor é que tira a vida e é o que dá. O que faz descer a sepultura e o que faz tornar subir dela. Sabe o que é isso? Ana tinha inteira convicção. Ela estava plenamente ligada a Deus. E a Bíblia diz que ela já teve mais, estéril teve 7 filhos. Porque aí, Deus já abriu a madre de Ana. E quando ela começa a falar isso com Deus, ela exalta o Senhor. Ela não exalta um profeta, ela não exalta alguém que está ali, mas ela o respeita. Porque quando ela chegou na frente daquele homem, de Eli, ela não queria saber quem ele era. Ela queria saber que ela estava nos pés do altar, e se aquele homem dissesse, vai, seja feitas suas petições, ela não respondeu mal a ele, porque ela chegou e ele disse, vai curar o seu vinho, a sua bebedice em outro lugar. Você já pensou se isso hoje acontece com a gente? Hoje, se arruma uma confusão, não é? Então por que hoje, nós, igreja, estamos se distanciando dos local, estamos se distanciando de Deus, estamos fazendo algo que Deus não aprova, e acontecendo tanta coisa, e você diz, Jesus está voltando. Claro que Ele está voltando, e em breve Ele vai voltar mesmo. Por quê? Ele vai levar uma igreja santa, separada, uma igreja limpa. Uma igreja limpa, sabe do quê? Aqui dentro. Porque aqui dentro, só Deus conhece. Eu posso falar com você, eu posso sorrir para você, eu posso, irmã, eu te amo, mas por dentro, só Deus que me conhece. E hoje nós vemos o quê? Acontecer coisas que Deus não se agrada de jeito nenhum. As pessoas orarem por uma casa, não é proibido. Orarem por um carro, orarem porque você ficou doente, agora você vai orar pela sua enfermidade ser curada. Certo? Orar porque você quer, talvez mudar de país. Eu quero ir lá para a Espanha, lá é meu lugar. Eu quero ir não sei para onde, lá é meu lugar. Você já perguntou a Deus se lá é teu lugar? Você já perguntou a Deus se você pode adquirir um carro? Porque Ele te conhece virando a esquina, Ele te conhece lá embaixo. Você, nós conhecemos aqui, Ele conhece tudo você. Será que esse carro não vai ser um problema para você? Não, nós não consultamos a Deus. O Pai nosso, deixa de ser nosso. Ele deixa de ser o Pai só do céu.
Da terra não, e a Bíblia fala que ele é da terra também. E aquele pai, que ele faz tudo para o filho se alegrar. Não pensa você, que talvez você está passando por uma dificuldade, e você diz assim, se Deus quer assim, assim será. Deus não quer que ninguém sofra. Às vezes a nossa desobediência, ela causa coisas na nossa vida, que nós não conseguimos entender. Por que está acontecendo aquilo ali? Deus quer cuidar de você, mas você não quer os cuidados de Deus. Porque para ser cuidado por Deus, tem umas regrinhas. E essas regras, às vezes para nós é muito pesada. Então, quando a Bíblia vem nos ensinando, que quando nós temos que orar, e dizer, Pai nosso que está no céu. Por que Pai nosso? A hora que você faz a oração, você chama ele de Pai, né? Na hora que você vai fazer alguma coisa, Pai, é esse Pai nosso que eu preciso. A tua palavra diz que eu tenho que orar assim. Pai, o Senhor está aí no céu. Mas eu sei que, através do seu Filho Jesus, se eu pedir em nome dEle, o Senhor pode fazer. Pai, eu estou aqui, sabe por quê? Porque aconteceu isso comigo. Eu sei que o Senhor viu tudo, mas eu preciso te falar, Pai. Eu não posso orar sem falar para o Senhor o que me aconteceu. Sabe, eu briguei no trânsito, eu xinguei, eu fiz tanta... Mas Deus sabe, mas Satanás quer ouvir você, sabe que jeito? Pedindo, sabe por quê? Deus quer ver você e Satanás quer ouvir, para ele não poder te tocar. Porque se você só estiver aqui no pensamento, só quem vai saber é Deus. Mas se você falar, eu pequei, eu não poderia ter pecado, mas o Senhor me perdoa. Irmão, não é o diabo que fica perto de você. Sabia? Porque ele só sabe aquilo que você fala. Ele não entra na sua mente. A palavra do Senhor diz que Deus conhece o teu profundo e os pensamentos, mas Satanás não conhece. Ele conhece das suas atitudes. Ele conhece das suas ações que você faz, que são malignas. Ele conhece coisas que você fala, que você xinga, que você blasfema, que você diz, ai, a carne está esse preço, o gás está esse preço, esse governo é não sei o quê, esse presidente é não sei o quê. Irmãos, isso não vai levar a nada. A nada. Sabe o que vai acontecer? Vai levar uma coisa assim, você vai ficar tão nervosa, isso vai fazer mal para você. E uma das coisas, Deus não quer isso de nós. O verdadeiro cristão, ele se segura. E eu comecei a entender isso. Pastora, você pode comprar, irmãos, eu sou igualzinho a você. Deus me ama, igualzinho Ele te ama. Ele é o nosso Pai, Ele não é o meu Pai. Quando a pessoa fala, o meu Deus, não, Ele é o nosso Deus. O dia que Ele enviou Jesus, e que nós temos o livre acesso ao Senhor, o que Ele diz? Que veio salvação para este lugar, para as nossas vidas. E se veio salvação para as nossas vidas, nós não somos mais criaturas. Simplesmente, nós somos chamados de filhos. Quando Jesus fez isso lá, e falou assim, coloca aí, o meu irmão, 6, Mateus 6, e ele ensina, olha como ele ensina, 6, pode pôr o 6, o 1, guardar, Mateus 6, 9 e 13, vamos ver. Olha lá. Portanto, vós
orais assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Sabe, o nome do Senhor tem que ser santo, porque nós somos o quê? Imitadores do nosso Pai. Nós viemos de um só Pai. Você tem o seu pai aqui, você tem sua mãe, mas e a hora que você perder ele? Ah, agora eu estou sozinho. Não, você não está sozinho, Guilherme, eu não estou sozinho. Nós temos um Pai. Temos que sentir que esse Pai, Ele nunca vai nos abandonar. Você tem um pai que às vezes te dá mau exemplo, mas você tem um pai que deu um lindo exemplo. Enviou o filho dele para morrer por mim e por você. Você tem um pai, você vai na Bíblia, por isso que é bom conhecer um pouco, eu conheço pouco. Por isso que é bom conhecer um pouco da Bíblia. É você orar dentro, não é oração repetitiva. Ah, agora eu vou orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o seu nome, e vai. Levantou, já orei. Não é assim. Ô meu Pai, a palavra diz que o Senhor é o meu Pai. E eu estou aqui, ó. Estou aqui querendo, carente do Senhor. Sabe por quê? Porque eu errei, eu pequei. Eu voltei às práticas que não era para me voltar. Mas eu estou aqui, Pai. Me perdoa em nome de Jesus. Eu duvido que alguém faça uma oração dessa, não desce umas lágrimas muito grossas do olho. Eu duvido. Agora, até você chegar a esse ponto, olha, não é fácil não, hein? Para aquela mulher, Ana, não foi fácil ela chegar a esse ponto. Primeiro, nós temos que ser humilde. A humildade tem que chegar em nós. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Nós temos que saber que nós somos falhos. Que nós não somos melhor que ninguém nessa terra. Nós temos que saber que Deus, Ele quer nos exaltar. Mas primeiro nós temos que se humilhar. Nós não podemos chegar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, olha como eu aprendi hoje, sabia? Como eu aprendi nesses estudos, como eu aprendi sobre isso. Ah, por que você não recebe? Porque você não sabe nem pedir. A Bíblia diz isso aí. Não sabe pedir. Aí quando você vê lá, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque Ele é santo. O teu também tem que ser santo, você sabia? Porque você é filho. Eu lembro de uma historinha que o meu neto fala assim, eu ensinei eles. E eu falei assim, ó, não mente. Vocês sabem quem é o pai da mentira? Eu sei. Então, se você mente, você é filho do pai da mentira. Ai, vovó! Aí eles ficam temerosos. Tem que ensinar. Porque você é filho de Deus Altíssimo. Você tem que se parecer com Ele. Você tem que se parecer. O santificado seja o teu nome. E o seu também. O seu também. Você tem que ser santo. É difícil, né? Eu sei que é. Eu sei. Por isso que o céu, ele é para aquele que vai até o fim. Porque muitos querem tomar a sua coroa. Muitos querem fazer algo com você para que você caia e não consiga levantar. E Deus está lá do céu dizendo: levanta,
Levanta, porque eu vou te perdoar. Levanta, eu enviei meu filho. Levanta, levanta. Cadê quem vai te ajudar? Não tem. Os que mais nos derrubam são os que mais querem aprender e que falam que sabe. E agora? Por isso que quando você chegar ao Pai Nosso, que está lá no céu, e santificado seja o nome dele e o teu que está aqui, que você está pedindo a ele. Continua. Venha o teu reino. Meu Deus. O reino do Senhor, o reino do meu pai, do seu pai, não é um reino de brincadeira. Não é um reino que você pode fazer o que você quer. O reino de Deus, ele tem coisas lindas, maravilhosas, só que também tem obediências. Você tem que obedecer. Porque o inimigo das nossas almas, que se chama diabo, ele está por aí. E a Bíblia diz que ele caiu do céu e veio e levou um punhado de anjos com ele aqui. E ele só vai ser consumido, sabe quando? No final de tudo. Então nós temos que pedir para esse Pai, que estão assim. Você tem orado para essas pessoas? Ou você tem orado só para você? Ou você tem feito uma oração só assim, Deus, livra eu dessas doenças, livra que você reconciliou. Aí você fala, Senhor,